Fala pessoal, beleza? Então nesse próximo vídeo aqui, na verdade nesse vídeo aqui, não, nesse próximo vídeo aqui, a gente vai criar os controllers agora e também fazer teste de unidade para garantir o comportamento deles ali, certo? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai criar dentro do nosso diretório de teste, a gente vai criar um diretório para os testes de unidade, add child node no meu caso, barra unit. Putz, botei no lugar errado. Move. Então aqui a gente tem um diretório unit. Aqui a gente vai criar os mesmos arquivos ali, que é o mocha.opts e também um helpers.js. Esses arquivos vão ficar nossas configurações de teste. No nosso helpers.js, a gente vai importar import chai, né, que é o que a gente usa para fazer a inserção, chai from chai, e também um cara novo que a gente vai instalar agora, que é o test double, import td from test double. Então a gente vai instalar o test double agora, npm install --save -dev test double. A gente vai usar bastante o test double para fazer mock das requests e também setar que tipo de comportamento a gente espera de uma determinada função quando ela for chamada. Então o test double ele é bem bom, a gente vai usar ele. Então a gente importou o test double e agora a gente vai botar global.expect vai ser igual ao chai.expect. Isso aí. E global.td igual ao test double, td. Então sempre que a gente der um td, a gente vai estar chamando test double, sem dar um expect o chai. Isso aí a gente já tinha visto nos outros testes. Beleza? Beleza. Então aqui no Mocha Options, a gente só vai copiar esse do teste de integração, vai vir aqui e vai colocar ele. Então, em vez de ser teste de integração aqui, é teste de unidade. Unit. Beleza? Isso aí. Agora, aqui a gente vai criar uma pasta dentro do Unity, que é onde vai ficar os nossos testes de unidade. Então, a gente vai ter teste de unidade para os controllers. Né? Primeiro, controllers, que a gente nem tem ainda, né? Mas a gente vai ter logo. Controllers aqui. A gente vai ter uma pasta chamada controllers. Beleza. Então, como a gente só tem books por enquanto na nossa API, o primeiro controller que a gente vai ter vai ser para books. Então, a gente vai vir aqui e vai criar um books.js, que vai ser o nosso teste para o books. Faz sentido? Espero que faça. Então, aqui o que a gente vai fazer? Para a gente começar o nosso teste, a gente vai ter um describe, né, como é default lá, abre e fecha. E a gente vai botar uma descrição, né, nesse nosso teste, que esse aqui é o controllers books. E aqui recebe um parâmetro vazio e abre fecha arrow function aqui. Tranquilo? Beleza. Então agora a gente só vai testar ver se nossa integração está funcionando. A gente vai criar um comando aqui no nosso arquivo de configuração, no nosso package.json, que vai ser para rodar os testes de unidade. Que vai ser um teste unit aqui. Então aqui, test integration, a gente pode botar um novo aqui que vai ser o teste-unit. E aqui a gente vai passar mais ou menos isso aqui. Eu vou abrir a tela aqui. Ó, VI. Opa.
Então aqui em vez de ser test integration tudo.js é unity e é todas as pastas barra todos os arquivos.js. Meu arquivo de configuração está dentro de unity mocha.opts. Então se a gente vier aqui rodar um npm run test-unit, ele já deve nos dar algum output sobre o nosso teste, mesmo que não tenha passado nada. Zero passando. Então quer dizer que ele já carregou tudo e funcionou. Beleza, agora é implementar nosso teste. Vamos voltar aqui. Cadê? Unit Controller. E vamos botar algum comportamento aqui para algum dos nossos endpoints lá do controller que a gente quer, para que a gente comece a fazer esse código aí funcionar e passar nesse código tão esperado aí. Vamos lá. Então a gente vai ter a primeira rota que a gente vai mover, porque a gente não tem ainda, né, mas a primeira action que a gente vai ter no controller é o getAll. Então describe. A gente vai botar aqui uma rota e eu vou botar a descrição dela a seguinte: getAllBooks, e vai ser a rota getAll aqui. Mesmo esquema de cima, abre uma função que não recebe nada, fecha o describe. Então dou describe controller books e depois getAllBooks getAll. Agora eu vou começar a descrever o teste que eu vou ter. Each, né, deve retornar uma lista de livros, mesma coisa que a rota. Should return a list of books. Faz sentido? Espero que faça. E isso aí. Agora aqui dentro a gente vai botar o nosso teste, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é rodar ele lá, ver se vai estar passando. Ó, beleza, tá passando, mas ele ainda não tem o comportamento que eu espero. Então agora eu vou lá, vou criar meu controller, né? Vou criar meu diretório de controller e tal, e vou pensar como vai funcionar meu comportamento. Então adicionar child node, test controllers, barra, opa, botei dentro da pasta errada, mas é no root, eu queria pôr a pasta no root aí, gente. Aqui, controllers, e eu vou criar o controllers de books, books.js. Esse controller meu aqui, ele vai ser uma classe, né? Então aqui class books controller. Tem para quem não conhece, não usou classe ainda, tem um artigo meu, mas eu vou explicar um pouco aqui. Basicamente a classe é a mesma coisa que a gente fazia com o protótipo antes, de declarar uma função e depois começar a dar append nas coisas no prototype, a mesma coisa. Então basicamente aqui eu criei uma classe e eu vou dizer que no construtor dela, constructor, ele vai receber um books, que vai ser o nosso model, né, que a gente já criou. E eu vou dizer que this.books é igual a books. Então qualquer uma das funções dentro da minha, qualquer um dos métodos dentro da minha classe vai poder acessar esse books. E agora eu vou ter a função getAll aqui. E feito isso, a gente já tem aí mais ou menos o comportamento que a gente queria, né? Agora a gente vai ter que integrar isso aqui com o app, para que o app possa fazer o bootstrap lá das nossas rotas. Então, aqui, na verdade não vai ser o app, né? Vai ser o routes. Antes da gente fazer o controller, a gente tem que passar essas rotas para um arquivo de rotas, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, antes da gente fazer isso, vim aqui, vamos adicionar uma pasta nova na raiz do nosso projeto, que vai ser routes. E essa routes a gente vai criar um arquivo novo que é o books.js.
a gente vai vir aqui, vai pegar todas essas rotas aqui e vai mover para esse arquivo que a gente criou, chamado routes.js. Agora está começando a fazer sentido. Então esse arquivo routes.js vai ter todas as nossas rotas. De onde ele está recebendo esse app? Ele não está, né? Porque a gente vai botar agora. Export default, recebe um app e retorna. Não retorna nada porque ele vai botar esse no app. Aqui, igual. Então, olha, ele vai receber o app aqui por parâmetro, esse routes, e vai botar app.route books, parará. A mesma coisa que a gente tinha lá, a gente vai fazer agora num módulo separado para ficar mais explícito o que faz o que. Então, a gente moveu isso tudo aqui para cá. E aqui, nesse routes, a gente vai importar o nosso controller. Import books controller from, aí a gente bota lá o diretório, que é ./controller, opa, falta um, né? controllers/books. Então a gente importa o books controller de lá e faz isso. Então aqui a gente só está importando ele, mas a gente não vai usar ele ainda, porque ele ainda não tem os comportamentos que a gente espera. Bom, seguindo, aqui a gente está usando um books.findAll, né? Que a gente também vai ter que refatorar para esse método aqui vai ser chamado lá dentro do controller, né? Então, a gente vai ter que mover essa lógica para lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é fazer os nossos testes passarem nesse cenário que a gente mexeu aqui. Então, tá. Então, a primeira coisa agora é a gente atualizar o app.js para usar a nossa rota customizada que a gente fez. Então, aqui a gente vai ter um const app express, config, data source, e a gente vai importar aqui um books router, import books router, que foi o router que a gente criou, from routes books. Vamos importar nosso router lá e vamos dizer books router, passar o app que ele precisa, né? E ele já vai conseguir fazer o bind das rotas para nós lá nas rotas. Então, agora, a única coisa que a gente vai precisar é desse books aqui que ele não vai ter lá. E a gente tem ele aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Como a gente está modelando para poder usar o controller, a gente vai só passar ele aqui por enquanto, para fazer o comportamento funcionar. Então a gente vai botar aqui vírgula books, vai passar para a rota também o model. Então aqui a gente vai receber app vírgula books e a gente já vai conseguir fazer isso aí. Então vamos rodar aqui o nosso teste de integração e vamos ver se tem alguma coisa quebrando ainda para a gente arrumar e fazer esse comportamento funcionar. Tá funcionando. Então esse refactor aqui que a gente fez está funcionando legal. Então aqui a gente ainda não usa, né? A gente ainda não usa o controller, mas a gente já moveu a rota para um lugar e já disse que a rota vai precisar do controller. Mas aqui a gente já está recebendo o model na rota, e na verdade o model vai ficar para o controller, né? Seguindo o MVC, o model comunica com o controller e a rota ela não sabe nada, né? Ela só despacha a request para quem vai controlar isso, o controller faz todo o manuseio e devolve para ela, ela só manda renderizar. Então no próximo vídeo a gente vai ver a gente vai ver bastante de como configurar o controller, como fazer o controller e como fazer a integração entre esses dois módulos. E também escrever os testes de unidade lá para o controller que a gente só configurou, mas não seguiu. Então fica ligado aí que a gente já está voltando.